Bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus, estudando, conversando sobre a Bíblia, a palavra de Deus. E como é que a gente está fazendo isso? Nós estamos estudando a Bíblia a partir da revelação de Deus, buscando compreender a Bíblia pela revelação de Deus, ou seja, por Jesus Cristo. Então, a gente pega o texto da Bíblia e a gente vai analisando cada parte daquele texto a partir da vida, do ensino de Jesus Cristo. Ele sim é a palavra de Deus, ele sim é a revelação de Deus. Então, aquilo em qualquer parte da Bíblia, aquilo que não é coerente com o ensino de Jesus, isso a gente então entende, é da boa intenção do escritor, é da conveniência, religiosa, intelectual, cultural do escritor, mas não é da parte de Deus. Mas aquilo que é coerente com Jesus, isso sim, é palavra de Deus, não é? E pode estar na Bíblia ou fora da Bíblia. Foi coerente com Jesus, é palavra de Deus. Não foi coerente com Jesus, não casa com o ensino de Jesus, pode estar na Bíblia, pode ser até Paulo que disse, não é palavra de Deus. É da boa intenção, é da visão, da compreensão do ser humano diante da revelação, mas não é palavra de Deus. Então, só é palavra de Deus, dentro ou fora da Bíblia, aquilo que é coerente com o ensino de Jesus. E isso você vai encontrar em muitos momentos da Bíblia, não todos, mas em muitos momentos da Bíblia e em outros muitos livros religiosos no mundo. E muitas outras situações e pessoas, nem cristãs elas seriam, mas elas estariam coerentes com a palavra de Deus, coerentes com a própria revelação. Tá bom? Então, essa é a visão que a gente tem usado para a gente compreender o que na Bíblia é palavra de Deus ou não. Tá? Quando a Bíblia, inclusive, diz, e a gente usa muito esse texto, quando a Bíblia diz, essa tradução nossa diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada, primeiro que tem que saber qual é essa escritura. Tá? Primeiro, saber que escritura é essa. E segundo, não é toda a escritura. O texto está dizendo assim, cada escritura divinamente inspirada é proveitosa. Então, não é toda, mas aquela que foi inspirada, ela é proveitosa. É muito interessante tudo isso. Tá bom? Mas vamos lá. Nós estamos cristianizando os salmos, né? Estamos no Salmo 14. Então, vamos analisar hoje o Salmo 14 e ver o que é que ele tem coerente com Jesus. Se ele realmente serve para a nossa adoração. Porque a gente tem usado salmos, indistintamente, quando na verdade já vimos até aqui quanta coisa nesses salmos que a gente já viu não tem nada a ver com Jesus. Então não são inspirados. Mas Deus, na sua misericórdia, vendo a nossa infantilidade, ele termina aceitando, porque ama. Quando a gente ama, a gente engole sapos, Engole sapos. E aí a gente vai amando e respeitando as limitações das pessoas amadas. Não é assim que a gente faz? Deus, muito mais. Então vamos ver aqui. Salmo, aí o título que é atribuído a esse salmo, que não é um título que está no original, mas é um título colocado pelos tradutores, diz assim, a corrupção do pecador e sua redenção. O título mesmo que está lá no texto bíblico é Salmo de Davi para o regente. Olha, quando a gente já vimos aqui, Quando a Bíblia fala em Salmo de Davi, não está dizendo exatamente que Davi escreveu, mas é um salmo que alguém, ou o próprio Davi,
escreveu, não é? Referente àqueles que escreveram referentes ao rei Davi, tá bom? Mas necessariamente não quer dizer que foi Davi que escreveu. Aí temos aqui ele dizendo, né, na adoração dele, no canto dele: o tolo diz em seu coração, não há Deus. Eles têm se pervertido, fazem obras abomináveis, não há quem faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém prudente que buscasse a Deus. Todos se desviaram, juntamente se contaminaram. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Será que não tem conhecimento todos os que praticam a maldade? Eles devoram o meu povo como se comessem pão e não clamam ao Senhor. Ali eles se encherão de medo, porque Deus está com a geração dos justos. Vós envergonhais os planos do humilde, mas o Senhor é o refúgio dele. Há que logo venha de Sião a libertação de Israel, quando o Senhor fizer voltar os prisioneiros do seu povo. Então Jacó se alegrará, e Israel se encherá de alegria. Esse é o texto que a gente tem. Vamos analisar um pouquinho? Vamos usar o critério do ensino de Jesus para a gente analisar o que temos aqui. Entre as coerências com Jesus, a gente pode encontrar 1000 coerências aí, se a gente olhar de maneira devocional, tá bom? Se a gente até criar um pouquinho, forçar um pouco a barra, a gente encontra muita coisa, mas a gente tem que ser fiel ao texto e não à nossa criatividade. Então, muito bem, nós temos aqui uma coerência, mas vamos analisar essa coerência. Diz assim: o tolo diz em seu coração, não há Deus. Não existe Deus, né? Essa é a palavra do salmista. Embora seja tolo, que foge de reconhecer Deus como acontece com o ateu, ou como um que acredita, mas negligencia. Então, temos aí duas situações: aquele que nega, que não acredita na existência de Deus, e aquele que reconhece, mas não dá importância, é negligente com Deus. Então, esses dois podem estar sendo ligados, podem estar sendo lembrados nessa palavra do salmista. Tá bom? Agora, quando ele diz lá, ele termina de falar: o tolo diz em seu coração, não há Deus. Aí diz assim, quer ver? Ele continua: eles têm se pervertido, fazem obras abomináveis, não há quem faça o bem. É interessante notar essa palavra do salmista, porque, na verdade, olhe, os países no mundo onde mais se preocupa com o bem-estar social, se preocupa com o bem-estar social, são os países onde o número de ateus é maior do que a média mundial. Ó, que coisa interessante. Parece que a religião impede muita gente de ser gente. Que coisa, né? Não é de assustar? Grande parte, né? Grande parte não, vamos dizer assim, os países que mais se preocupam com o bem-estar social são países onde o número de ateus é grande em relação à média mundial. Durma com um barulho desse. Isso aí contraria o que o salmista está falando. Muito bem, mas vamos analisar aqui então essa palavra dele. Embora seja tolo quem foge de reconhecer Deus, né? Como é o caso do ateu, ou como aquele que acredita, mas negligencia a mesma coisa,
né, do ateu, o salmista não está falando desse tipo de tolo. Olha, a gente tem usado isso para falar mal dos ateus, né? Mas não é sobre ateus que o salmista está falando. Tá bom? E a gente tem que ser fiel ao texto e não à nossa criatividade e aos nossos preconceitos. O salmista não está falando desse tipo de tolo, mas dos seus inimigos que desprezam o Deus que o salmista acredita e confia. Ele está dizendo, tolo são aqueles que dizem não a Deus, mas não é porque eles não acreditam em Deus. É porque eles não dão a mínima. Meus inimigos, Senhor, dizem que tu e nada é a mesma coisa. É isso que ele está jogando aí. É um jogo. É tentando levar Deus a criar ódio, porque o salmista julga Deus por ele. Então, é criando situações para Deus criar ódio contra os inimigos do salmista e, com esse ódio, querer agir contra eles de maneira dura. Aqui está colocado como sendo coerente a Deus, a Jesus. Mas a gente vê que no fundo, é totalmente contrário ao ensino de Jesus. E essa, olha, que foi a única coisa que a gente encontrou mais ou menos coerente com Jesus. Vamos ver aqui as incoerências com Jesus. Eu anotei aqui, olha, são 9 incoerências. Vamos ver, né? Vamos ver então essas incoerências. Primeiro, o tolo diz em seu coração não a Deus. O salmista está atuando para irritar Deus com a indiferença dos seus inimigos. Indiferença que o salmista acha que os inimigos têm, né? Porque os outros são ruins, nós somos maravilhosos, somos bons demais. Os outros é que são ruins. É a ideia, é a filosofia, é o pensamento do salmista. Segundo, eles têm se pervertido, Senhor, não buscam o bem. Ó, criando ódio em Deus. Ou tentando, né? O salmista se coloca numa posição de dignidade diante de Deus e aponta seus inimigos como indignos para que o Senhor atue duro contra eles. Aquele espírito diabólico que de vez em quando a gente é tentado, né, a usar contra as pessoas que nós consideramos adversários, inimigos, contrários, o que seja. A gente inventa mil coisas para ser ruim. E para tentar colocar Deus dentro do barco da ruindade, da maldade, da perversidade, como se Deus estivesse a nosso serviço. Graças a Deus não está. Terceira incoerência com Jesus do salmista. Deus olhou e buscou pessoas que fossem o bem, que fizessem o bem, e não encontrou ninguém. O salmista está apontando seus inimigos, dizendo que Deus não encontra ninguém entre eles que seja do bem. Porém, é certo que Deus, sendo onisciente, sabe, desde a fundação do mundo, que nem o salmista, nem Israel, nem outros povos, ele encontra, né? Ele encontra quem faça o bem, que lhe seja agradável em relação a si mesmos e em relação aos outros. Quer entristecer Deus? Faça alguma coisa contra você. Quer entristecer Deus? Faça alguma coisa contra outras pessoas. E a gente tem lembrado aqui os cultos dos nazistas na época, eram tudo evangélico, viu? Os soldados, os generais, a grande maioria, tudo evangélica, tudo luterano. O que não é muito pior nem melhor do que os batistas, não. É a mesma coisa. Entendeu? Pois bem, domingo cultuavam como se fossem verdadeiros anjos. Ah, Senhor, meu Deus, maravilhoso, aquela coisa doentia, aquela coisa que a gente sabe que é coisa falsa,
né? Aquele ardor exagerado. Porque quem é normal, é. Quem não é, tenta ser e exagera. Deu para entender a regra? Quem é do jeito que é. Agora, quem não é, tenta ser e aí exagera, porque não é. Então, o que é que acontecia com aquela raça de evangélicos alemães? Domingo vibravam no culto. Oh, meu Deus maravilhoso! Eu te amo e quero viver para ti. Aí na segunda-feira pegavam as armas e iam matar gente. O culto é durante a semana. Domingo é só bajulação, dengação. E Deus não precisa disso. Dengação, bajulação. Eu chamo de blá, blá, blá. Ah, Deus! Oh, Senhor! Na hora de viver o culto, na segunda-feira, aí são outros 500. Era isso que aqueles soldados, generais cristãos faziam. Eram os mesmos cristãos, quer dizer, muito parecidos com os mesmos que Gandhi conheceu lá na Inglaterra. Tudo cristão, adoravam com ardor, mas na segunda-feira iam matar indianos. Filhos do cão, metidos a cristãos. Aí Gandhi dizia, olha, o cristianismo é bom, mas vocês não valem nada. O joio é uma porcaria. Os presidentes americanos, no domingo, a agenda deles é isso. Nós vamos para a igreja, nós vamos adorar a Deus. Mas na segunda-feira, eles vão se reunir com a tríade do mal. Eles vão se reunir com o Pentágono, com a CIA e com a OTAN. Para que essa reunião? Para adorar a Deus? Não. Para descobrir como matar mais gente, como criar mais armas, como gastar mais dinheiro com guerra. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado descansa um pouquinho, no domingo vão cultuar de novo. Ó Deus, meu Senhor, meu Pai. Aquela conversa fiada, aquele blá, blá, blá. Gosmento. Para segunda-feira, a outra reunião. Para matar a gente. Matar, é mesmo, matar, querer matar, criar armas cada vez mais poderosas para matar a gente. É assim que fazem. É esse tipo de cristianismo porco que a gente tem por aí. Não tem nada a ver com Jesus, mas usa o nome de Jesus para matar. Para matar. Muito bem, sigamos aqui, não é? As incoerências do salmista. Aqui no finalzinho desse ponto 3 diz assim, cadê? Deus sabe que, com a sua onisciência, que nunca vai encontrar nem no salmista, nem em Israel, nem em lugar nenhum, alguém que seja agradável a ele. Não encontra, não. Não há ninguém que busque a Deus, diz a palavra de Deus. O pouco que a gente busca é porque o Espírito de Deus nos leva a fazer isso. É mérito dele, não nosso. Essa busca ele já não faz, mas vem ao encontro de cada pessoa oferecendo sua bênção e direção. Olha que Deus. É Deus. Esse não é o Deus de Moisés, não. Esse é o Deus de Jesus. 4. Ele diz assim na oração, no canto dele, será que não tem conhecimento de suas maldades, esses nossos inimigos? Será que eles não têm ideia da maldade deles? O salmista quer afirmar que seus inimigos são ruins por vontade consciente e própria. Há vontade pessoal em serem quem são contra o salmista e contra Israel. Ele continua provocando Deus, o salmista continua provocando Deus a agir duro contra seus inimigos. Senhor, eles são maus porque eles querem.
Eles são ruins, Senhor, porque eles amam ser ruim. É uma decisão deles, Senhor. Castiga essa gente. É assim. Bem assim. A quinta incoerência do Salmo 14, né? Em relação a Jesus. Eles devoram meu povo, o povo que ele está falando é o teu povo, Senhor. Eles devoram o nosso povo e não clamam ao Senhor. Eles não querem nem saber de ti. Eles são ruins, Senhor. Nós somos bons. O salmista provocando Deus a agir como ele deseja contra os inimigos. Afirma que o povo dele e de Deus está sendo muito prejudicado e que os inimigos não gostam, não confiam e ainda zombam de Deus que ele acreditava, que ele cria. Instigando Deus à raiva, ao ódio, para atuar duro contra aquelas pessoas. Parece muito com a gente, não parece? Já ouviu algum cristão orando para Deus castigar alguém? Já viu algum cristão dizendo, olha, Deus, o meu Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo contra isso ou aquele. Já viu isso? Conhece alguma coisa nesse sentido? 6. Ele diz assim, ali eles terão medo, pois Deus está com seu povo, está com os justos. O salmista está mostrando sua confiança e dando diretrizes para o que Deus deveria fazer contra os inimigos. Como se Deus não tivesse amor para com os considerados inimigos, os povos contra Israel. Foi nessa confiança que Davi atuou a dominar todos os povos vizinhos, submetendo-os a pesados castigos e domínio de várias formas. Davi foi quem expandiu Israel, como Israel de hoje lá fez. Expandiu. Sabe qual é a ideia? Deus é conosco. Deus não ama o resto. Pode matar, pode destruir, pode castigar, pode escravizar essas pessoas. Deus não ama essas pessoas. Deus ama nós. Deus quer o melhor para a gente. Para eles, não. Mentalidade do cão. Porque quem tem um mínimo de conhecimento de Deus jamais pensaria uma ideia dessa. Vou voltar a falar tem algumas coisas que marcaram minha vida no contato com algumas pessoas. Mas muito recentemente tem uma que me marcou também muito. Alguém muito religioso, muito dedicado a Deus, me disse que ele tinha certeza que haviam muitas pessoas no mundo que Deus fazia questão que nem lembrasse dele. Que essas pessoas, Deus fazia questão que essas pessoas, e são muitas, nem lembrassem de Deus. Não conhece Deus. Não conhece o Deus de Jesus. Pode até conhecer o Deus de Moisés. O Deus que Moisés reconheceu na revelação. Não é culpa da revelação, não, tá? É culpa de Moisés que entendeu errado. A revelação é perfeita. A revelação é tudo que Jesus é. Perfeito. O homem é que é imperfeito. A sétima incoerência com Jesus. Os inimigos envergonham os humildes, mas o Senhor é refúgio destes. O salmista está provocando Deus a não deixar de ser o refúgio que ele quer contra seus inimigos, a favor dele e do povo dito de Deus. Então, quando ele diz, Senhor, tu és o refúgio, quer dizer, tem que ser
o refúgio. É isso. É aquele jogo que a gente faz para forçar o outro a ser o que a gente quer que ele seja. Deus é refúgio do povo de Israel, Deus é refúgio do salmista, mas Deus é refúgio também das vítimas do salmista e também é refúgio das vítimas de Israel. Deus é refúgio de todas as pessoas que ele ama. E ele ama a todos, sem exceção. Tá bom? Oitava incoerência com Jesus, do salmista, né? No Salmo 14. Os inimigos, cadê? 8. Vem de Sião a libertação de Israel. Vem de Sião a libertação de Israel. Olha aqui, prepotência. Né? Vem de Sião a libertação de Israel. O salmista prepotente afirma que Deus único e poderoso pertence a Israel e vai agir a favor de Israel contra tudo e todos, pois ele ama e protege somente o salmista e o seu povo. Um deusinho muito pequenininho que o salmista tem em mente, porque ele está voltado para o Deus que Moisés compreendeu lá na revelação. Entendeu? 9. Quando o Senhor fizer voltar os prisioneiros do seu povo, então o povo se alegrará. O salmista se faz de vítima como mais um jeito final no salmo para provocar Deus a agir, pois atuando ele contra os inimigos, o povo vai se alegrar no Senhor. O povo gosta de sangue. O povo, esse poveco de Deus aí, se alegra em Deus em ver a destruição, o mal contra o inimigo. Mesmo diante da miséria e sofrimento dos povos considerados inimigos. Senhor, tira o sangue deles, porque assim, é só assim que o teu povo vai se alegrar em ti. Que povo é esse? Que povo é esse? Não mudaram nada. O erro que os alemães fizeram contra eles, eles choram até hoje. Mas o erro que eles cometem contra os vizinhos do povo de Israel, eles continuam lá fazendo, matando, perseguindo, roubando e usufruindo do que aquele povo palestino está lá. Mas isso aí eles podem, porque eles são o povo de Deus. Eles podem matar e fazer o que quiserem com os outros, mas os outros não podem fazer nada contra eles. Que povo é esse? E a gente parece muito com eles, tá? É por isso que a gente combina tanto com eles. Porque nós somos farinha do mesmo saco. Muito bem. Aí a gente vai agora para os motivos de oração de hoje, né? Quinta-feira, vamos lá. Vamos ver o que é que a gente tem aqui para apresentar ao Senhor. Aqui está, ó. Agradecemos por ele perdoar todos os pecados, menos o principal, porque ele não pode perdoar o principal se a gente não quiser. Os outros ele perdoa, mas o principal, que é o estado de pecado, ele precisa do nosso querer e da nossa permissão. É assim que ele respeita a individualidade de cada pessoa, né? Por amor, querer todo mundo por perto dele, por saber nos abençoar com nossas teimosias. Agradecemos também pelos que cultuam conosco sempre, pelos aniversariantes de hoje, pelos cuidados com enfermos e desprotegidos que ele tem com muito carinho.
Pedimos, por favor, Senhor, nos faça mais sal e luz para todo mundo, sem exceção. Tira toda a nossa intolerância contra pessoas, nos faça amar todo mundo ao nosso redor. Que nossa vida não atrapalhe pessoas chegarem ao perdão. Pedimos também, faça-nos atuantes contra a fome e a pobreza. Pedimos também, faça-nos amigos dos que sofrem intolerâncias, inclusive intolerâncias que nós praticamos. Pedimos também, usa-nos para fazer este mundo mais feliz. Porque no fundo, o cristianismo, esse cristianismo zeco que a gente tem aí, é quem tem feito o mundo ser um inferno. Grande parte das guerras que estão aí são os cristãos que provocam. Cristianismo na mão dessa gente que se diz cristã. Tá bom? E a gente agradece. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tá bom?